cervejinha, moçada. Isso aqui tá na roça aqui. Opa, rapaz, ó. Ô, beleza. Olha, ó. Tomar negada tanto, morei com a mamãe lá. Geladinha. Você quer também? Ah, quero, capaz de Viu aqui? Você quer uma também? Quer? Tem pra você também. Não, quero, obrigado. Obrigado aí. Ah, mais uma, né? A da preta é pra você. Obrigado. A da preta é pra você, rapaz. A bola, né? Ah, quero. A da preta, não tem A da agora preta é nada. pra você. Não tem agora nada. Ah, ó. Falei. O cara cortou na pina. Vai. Pode perder, rapaz. Agora nada, Aí, fui. então. Mostra Coca-Cola pela. Coca-Cola. Cobrar inteiro assim. Salam alaikum, c'était pour vous dire qu'il y a une putain d'affaires, des appartements à vendre pas très cher. Si vous êtes intéressé, il y a moyen de les visiter. Bah, je vais vous faire visiter un petit peu l'extérieur. Regardez les fenêtres. Regardez. Voilà. Voilà, si vous êtes intéressé, bah, vous pouvez acheter. Hein. Il n'y a que la façade. Clean in the field with a 14.094, 14095. Eita, recatada. Oh, shit! Vamos, diga. Oh, shit.